Já estamos de volta com o nosso cotidiano nesta terça-feira. Olha, gente, antes de mais nada, a galera Zap, o 995854456. Sabe que o jornalismo também tem usado muito do WhatsApp aí. Você que quer colocar uma reclamação, fazer uma denúncia, aproveite o canal de interatividade da rede NGT Televisão. No jornalismo tem o canal Zap deles. Aqui no cotidiano você também pode interagir com a gente, mandando o seu nome, o seu alô, os seus vídeos, aquilo, tudo que você quiser, pode postar lá. A produção está ativa ali, atenta para receber todos os seus pedidos e também as suas mensagens, tá bom? Manda lá, 995854456 e acesse o nosso site, redengT.com.br. Você sabe que o nosso programa tem diversos assuntos e o cotidiano gosta muito de falar de literatura. Acho que é um dos poucos programas na nossa TV brasileira que fala de literatura e traz os artistas, os autores, a quem de direito está dentro desse universo da literatura para falar e expor um pouquinho mais. Imagine você começar a escrever com 12 anos de idade, conciliar a vida, o dia a dia com a família e com a profissão. Não é fácil, mas hoje eu vou bater um papo com esse autor que é especial. Ele tem muita história para contar e vai contar para a gente também um pouquinho dessa importância da literatura no nosso mundo. A gente precisa ler, entender mais o que está escrito nos livros. Para isso eu vou bater um papo hoje com o escritor Márcio Muniz, já está aqui com a gente. Tudo bem? Boa noite. Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. Obrigado eu por você ter vindo ao nosso estúdio aqui. Não, de fato a oportunidade é muito, no caso, bem-vinda, porque essa é uma das poucas emissoras, como você falou, que dá esse espaço, principalmente para o autor, no caso, nacional, que é o que falta muito aí. É preciso, né? A gente precisa trazer à tona algo que é tão bom e que muitas vezes fica escondido, não é verdade? Fato. E hoje você é um desses. A gente tem vários, já passaram aqui no nosso programa, e a gente tem cultivado isso, que é muito importante. E muita gente assiste e gosta, e cada vez mais, Márcio, a gente tem que fomentar. Porque literatura não é fácil, né? Você já está aí na carreira, sabe, é uma luta árdua, dia a dia, precisa de ajuda, precisa de gente para incentivar, porque não é fácil, né? Você, desde os 12 anos, escreve, não é isso? Eu, no caso, escrevo desde os 12, sou de uma geração anterior a essa questão de, no caso, internet, onde tudo era mais, no caso, difícil, você tinha pouco acesso a essa questão de, no caso, computador. Se você quisesse mandar um texto, você tinha que ir lá na maquinazinha de escrever, mandar um original, né? E aguardar lá tempos e tempos, porque ia pelo, no caso, correio, você tinha que ir lá, no caso, levar em mãos, então tudo era mais, no caso, complicado. Mas era um suor legal, né? Porque você fazia valer a pena, porque hoje você manda um e-mail, vai lá, não desmerecendo a tecnologia, mas essa conquista de escrever, passar noites, né, em claro, digitando, ter aquela coisa de ir no correio, postar e o material chegar. Era uma outra adrenalina, né? Você sabe que até hoje, além da questão de, no caso, datilografar, a maioria dos meus textos eu ainda faço do modo, no caso, manuscrito. Eu escrevo à mão. Ainda hoje? Você usa do papel e caneta mesmo ali? É, porque eu gosto mesmo de sentir a mão. E até porque rola depois na parte que você faz a própria, no caso, digitação, é como se fosse você faz uma revisão também, assim, do texto. Então serve como mais isso. fácil, né? Mas além do gosto mesmo, que eu gosto de sentir mesmo as palavras saindo da minha mão. E você arquiva tudo? Você tudo, sim. Fica tudo arquivado. Deve ser muito bom, né, a lembrança depois. O manuscrito, tipo assim, infelizmente algumas coisas a gente acaba tendo que ir jogando fora depois que você, no caso, assim, coisa. Mas você já transformou em obra. Assim que você transforma em obra. Isso. Aí você acaba... É igual documentação, né? O pessoal guarda e depois que de um certo tempo tem que desfazer, mas fica sempre o vestido. No caso, a obra, que é aquela parte final do que você já escreveu ali, né? Porque senão falta também espaço, né? É verdade. Pra você guardar tudo, como eu falei, acho que eu tenho mais de 500 textos escritos aí, fora o que eu já pude lançar, algumas outras obras em casa, são, no caso, poesias, contos, no caso, romances mesmo. Então... E de onde vem toda a inspiração? Você tem locais para te inspirar, família, amigos, ou de repente tá dormindo, acorda daquele estalo, preciso escrever, assim também que funciona? De tudo, assim, um pouco, né? É claro que às vezes você tá tão ligado a uma pessoa que você acaba sentindo, assim, vontade de externar aquilo, de externar algum sentimento, alguma gratidão e tal. Então você às vezes senta e escreve como se fosse para homenagear alguém. Mas também tem esses insights, assim, também de você estar no meio da rua e tem que pegar o celular, o bloco de notas ou pegar aquele papelzinho e escrever para não deixar a ideia passar. Isso aí também, no caso, acontece. Agora, uma coisa que as pessoas, tipo assim, levam muito pro lado do próprio, no caso, poeta, principalmente, é essa questão do autobiográfico. Nem tudo que você escreve é no caso, biográfico. Aquilo está saindo
de você. Certo. É uma forma que você tem de externar o que está dentro de si e uma forma também que você tem de retratar o modo como você enxerga aquela realidade, o mundo, as pessoas. Mas nem tudo, se você escreve alguma coisa triste, não quer dizer, poxa, ele está tão triste porque ele fez aquilo ali. É claro que... Às vezes fica caracterizado isso, né? Ah, ele escreveu algo triste, então naquele momento ele estava triste. Não necessariamente. Tem essa pecha, né? A maioria assim, no caso, poetas, tem essa pecha de, tipo assim, não, o cara escreve melhor quando ele está triste. É claro que nesse momento que a gente está passando por alguma dificuldade, as coisas afloram, você fica mais sentimental e tal. A inspiração vem mais fácil, você precisa também desabafar um pouco. E isso acontece, mas nem tudo. Às vezes você pode sentar e escrever. Eu quero escrever sobre uma partida de futebol, eu quero escrever... Eu, por exemplo, tenho a experiência de escrever contos como se fossem personagens femininos. Que legal. Eu mesmo, tipo assim, tento entrar naquele universo e, tipo assim, a pessoa diz, ué, mas isso aqui quem escreveu foi assim, um homem? Mas a personagem que está contando é um personagem feminino. Isso você enaltece esse lado também. Cada um tem uma característica diferente, você tem uma aptidão para escrever, não é? E você acaba se apegando ali, porque é dali que tem mais conteúdo, você consegue tirar mais conteúdo, é mais ou menos por aí. Na verdade, esse não é o meu estilo propriamente dito, mas eu comecei a fazer esse tipo de coisa justamente como desafio, de mostrar para as pessoas, tá vendo? Nem tudo para rebater sou eu essa mesmo, questão, entendeu? Porque a pessoa vê aquela questão de, não, aquilo ali é o Márcio que está fazendo, aquilo está saindo tudo dentro dele, é tudo que ele pensa, é tudo que ele sente, é tudo que ele, assim, no caso, enxerga. Então comecei a fazer coisas assim também, não, para tentar quebrar um pouco esse também, no caso, paradigma, de que tudo que a gente escreve é o que a gente está, no caso, assim, vivendo naquele momento. E hoje, quantas obras já? Eu sei que você é nascido, criado e ainda é morador lá na Zona Oeste, né? Isso. Tem um projeto bacana, a gente vai falar já de um projeto bacana legal. lá da Zona Oeste. Esse é um projeto legal. Que tem lá de relação à literatura. Nascido, morador lá da Zona Oeste, hoje quantas obras já você tem? Eu tenho 2 obras minhas próprias. Eu tenho um livro de, no caso, poesia, chamada Vida e Verso em Prosa, que está aqui, depois a gente pode até mostrar. Eu tenho um livro de contos chamado Encontros com o Amor, também, que são obras próprias. E no final de maio está saindo pela editora Drago o meu primeiro romance, chamado Amor, Somente Amor. Amor, Somente Amor, que é a mais nova obra. Isso, vai estar saindo no final de maio. É o primeiro, no caso, romance que eu, no caso, publico. Apesar de não ter sido o primeiro que eu escrevi e nem o último. Na verdade... Isso partiu de você mandar os originais, né, para as editoras, e o pessoal aprovou esse, e o pessoal até da editora se espantou quando eu falei que eu escrevi esse livro aos 25 anos. Nossa. Eu estou com 38, aí claro que alguma coisa a gente teve que, ao longo desse processo de edição, modificar, porque a gente vai amadurecendo a questão da própria, assim, no caso, escrita, né? Eu tenho certeza que eu não escrevo hoje como eu fazia há 15 anos atrás. Coisa muda. A gente muda, né? A gente, como no caso da pessoa, muda. A gente tá constantes transformações, né? Então pessoas que, pô, caramba, o seu primeiro livro você escreveu aos 25, você tem uns mais, no caso, recentes e outros até anteriores, mas estão lá no forno, melhor, na gaveta, e uma hora eles vão também, no caso, para o forno, uma hora chega o momento deles. Quanto tempo, em média, o autor precisa, ou vai de obra, enfim... Mas tem uma média, assim, você pode escrever um livro durante um ano, ou dá para escrever um livro numa semana? O meu primeiro livro, na verdade, eu escrevi em uma semana. O primeiro, no caso, romance, que eu tô querendo dizer, eu escrevi em uma semana. Eu tinha 18 anos. É o Café? Não, esse é um que ainda não saiu. Ah, tá. Eu simplesmente, só para poder mostrar mais ou menos esse processo de, no caso, criação. Eu já escrevia, no caso, poesia desde os 12 anos de idade. Meu primeiro texto com alguma relevância foi um texto que eu escrevi para minha formatura, na verdade, hoje em dia eu não sei, mas era na época, no caso, primeiro grau, né? Que a professora leu Ensino fundamental hoje, Ensino né? fundamental, eu não fundamental. sei. Então o pessoal pegou, não, esse texto é perfeito, vai ser o nosso, no caso, discurso de formatura. Legal. Mas nessa questão de eu sempre gostei de opinar, da minha, pegar um tema crônica, né? Fazer crônicas também, eu sempre, no caso, gostei. E nesse momento eu achei assim, acho que chegou a hora de eu escrever um livro. Então eu fui lá, comprei um caderno de 100 páginas e falei assim, eu vou fazer um livro.
me veio assim uma história e tal, e em uma semana eu tinha feito. Num estalo, Num de estalo, repente. e saiu. Eu normalmente quando eu sento para poder escrever as coisas, as ideias vão, no caso fluindo, às vezes eu tenho que parar porque o corpo já não ajuda. A mente vai e o corpo já não, no caso, ajuda. É claro que dependendo do texto, você demanda mais tempo, porque você tem coisas que você tem que fazer pesquisa. Quando você começa a falar sobre lugares em que você, por exemplo, não foi, o livro que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu narro coisas de viagens no caso, Europa. E como eu nunca estive lá, então você tem que ter um trabalho de pesquisa para não escrever besteira e tal. Então isso demanda mais tempo. Então tem livros que às vezes que vai levar 6 meses, 1 ano para sair. Mas em média, assim, quando é inspiração pura, sem ter que narrar nada assim muito detalhado, pelo menos para mim o processo é coisa de 2, 3 meses assim, eu consigo fazer um livro. Aí entra em pauta aqui o seu livro, O Café com Poesia. Isso. Que aí é o primeiro que você lançou. Como é que é a história desse aqui? Na verdade é a minha primeira... Deve ser um xodó seu, né? É a minha primeira, no caso, publicação. Acho que na página primeira publicação. 53, na verdade é uma, no caso, antologia. Certo. Em que uns amigos me influenciaram a mandar texto para lá. Esse, no caso, poema. Amigos que sempre, no caso... você, no caso, escreve bem, não faz isso não e tal. Guardando isso aí. E eu mandei e essa poesia foi aprovada, né? São 75 textos que tem aí, de 75 autores. Certo. Foram mais de 500 textos e a minha teve nesse coisa. Eu acho que ela é o meu xodó e ela serviu também para poder me dar, no caso, confiança, né? Da gente poder... Amor de Maria e João. O Amor de Maria e João. Ó, olha, esse aqui é o livro, ó, gente, Café. Esse aqui, que legal, ó. Depois no detalhe, ó, Café com Poesia. E aí na página, você adquirindo o livro, na página 53, tá aqui a poesia do nosso convidado de hoje, o Márcio Muniz. Olha lá, Amor, Maria e João. Foi a primeira publicação dele. E como é que foi a criação? Vamos saber, né, dele agora. Como é que foi a criação desse amor aqui, dessa poesia? Como é que estava inspirado, estava apaixonado na época ou veio do... Dá para contar a história, às vezes não dá também, não, né? Não, dá sim. Na verdade... Olha que apresentador atrevido, mas vamos saber. Na verdade, eu sou um eterno apaixonado, né? Eu sou aqueles caras que acreditam em amor, sou super, no caso, romântico. Né? Faz parte da minha, no caso, essência. Já sou casado há 17 anos. E a inspiração principal é ela sempre, com certeza, com certeza. Mas o Amor de Maria e, assim, no caso, João, a gente, baseado justamente na questão dos amores, eu sempre penso assim que a gente enxerga o amor de uma forma distante. O amor é coisa para livro, é coisa para filme, o amor não é. E eu sempre tento mostrar, não, que o amor, na verdade, está ali, do nosso lado. A pessoa pensa, mas isso na nossa vida não tem. Mas você pensa, por que não? O povo está tão descrente, né? Hoje em dia. Por que não? Acredita que falar de amor, falar de coisa boa é só para filme, livro e olhe lá na música, né? Porque hoje em dia até música não estão mais falando. E não é isso, né? Como você disse agora, faz parte do nosso mundo, do nosso dia a dia. Isso é muito importante mesmo. A gente precisa sempre de ter o amor na nossa vida. E essa, no caso, poesia fala disso, né? Na verdade, ela é um casal jovem que já estão, no caso, apaixonados, mas são meio tímidos, custa se declarar, rola uma declaração e aí eles vivem aquela fantasia. Claro, e para você saber o desfecho da história, tem que comprar o livro para saber o que aconteceu no poema, poxa. O Márcio veio aqui, não pode falar tudo, vai só contar a historinha. Agora, Márcio, entre as obras, você trouxe várias, aqui a gente vai vendo no detalhe aí já. Eu tenho aqui outras, né? Você tem o Entrelaçados, não é isso? Essa é uma, no caso, coletânea também, que eu participo com três no caso, poesias. Foi a minha segunda, no caso, publicação. Legal. Tá. A gente tem Encontros com o Amor, é isso? Isso, Encontros com o Amor. Tipo assim, os dois próximos livros, né? Que é, no caso, o Encontros com o Amor e esse Vida em Verso e Prosa, deixa eu mostrar são minhas duas obras que eu tenho hoje, no caso, publicadas, né? Ah, tá. Eu lancei, depois dessas duas, no caso, coletâneas, eu fiquei meio assim de, como é que as coisas vão, no caso, acontecer e tal. E aí decidi bancar, por conta própria, esse livro também, no caso, poesia. Que é o Vida e Verso, assim, esse aqui, em prosa. Porque as editoras, infelizmente, não se interessam tanto por esse gênero, que é também, no caso, poesia. E aí contratei uma profissional independente que fez a capa, fez a parte de, no caso, correção toda.
isso mais como uma questão de satisfação pessoal, para poder, no caso, lançar o livro. Ao mesmo tempo, eu enviei alguns originais para outras editoras e tal, e durante esse processo surgiu o outro livro, que é o Encontros com Amor, que foi uma editora que aprovou o original, e aí acabou que os dois foram lançados praticamente juntos, questão de uma semana e outra. Sendo que o Encontros com Amor teve um lançamento, realmente, porque foi por uma editora, e o Vida e Verso em Prosa ficou uma coisa meio em segundo plano, porque foi um projeto, no caso pessoal, que eu, no caso, banquei. E hoje a gente vê, todo autor que passa aqui fala a dificuldade, a burocracia de conseguir uma editora, né? O nosso país não tem uma abertura que deixa o artista trabalhar, né? Você precisa de uma burocracia tamanha, patrocínio, o custo é muito alto para conseguir colocar em prática muitas vezes uma obra, né? Você mesmo acabou de falar que teve que bancar do bolso, senão ficaria na gaveta ali o teu projeto, né? Depois você tem aqui o Contos de um Natal Sem Luz, não é isso? Isso, Olha que legal isso aqui. Contos de Natal Sem Luz é um livro que fala sobre dramas natalinos. É de 2020? Na verdade, é uma história que se passa em 2020. Foi uma ideia de uma autora chamada Ro Mierlin, que ela propôs a outros 20 autores que nós fizéssemos um livro em que rapidamente falando assim, é uma vila isolada por todo mundo e ele se passa sempre entre o dia 24 e o dia 25 de, no caso, dezembro. E são 20 histórias, 20 casas em que as histórias, de certa forma, se entrelaçam. Mas todas contam essa questão são histórias mais, no caso, puxando para a questão de drama. Porque a gente está, no caso, acostumado com a questão de festa, no caso, Natal. Então ela quis dar um contraponto e dizer, poxa, tem tanta gente que durante o Natal, na verdade, está passando por uma dificuldade, por algum drama pessoal, por algum drama familiar. Então, são 20 histórias que, na verdade, uma encaixa na outra com esse mesmo tema. Aí você tem que adquirir o livro também para conhecer o enredo todo e o desfecho da história. E ele também trouxe esse aqui, ó. Eu vou mostrar de lado, porque fica mais fácil você... Sombras e Desejos, antologia aqui, ó. O livro é assim, tá, gente? É assim? Não. Tá de ponta cabeça. É assim. Ei, apresentador maluco. Só que aí você vai ler ele assim, pronto. Na televisão é mais fácil. Esse também tá aqui, faz parte do seu acervo também, né? E vem aí, agora você disse que em maio, vamos ressaltar que em maio você vai lançar Amor, Somente Amor. Isso. Que em maio a gente pode esperar, vai ter um lançamento, você pode... O que você pode adiantar pra gente? Eu ainda não tenho uma data certa, isso deve rolar pro final de maio, tá? Pela editora Drago Editorial, que é uma editora nova aí no mercado, mas que está entrando com uma seriedade, até com a questão de, no caso, respeito ao autor, à obra. Tem um pessoal muito, no caso, competente nesse sentido. E é um trabalho que acho que está vindo para ficar aí, acho que deve ser o primeiro trabalho que vai marcar. Eles estão num trabalho também, no caso, divulgação tanto da editora quanto das obras deles, muito legal. Eu não queria falar nome para não ter essa parte de também, no caso, merchan, assim, mas deve ter no caso, lançamento numa livraria na Barra da Tijuca. É o que está desenhado para poder, no caso, acontecer. Mas aí você avisa a gente, aqui a gente divulga, não tem problema. Legal. Manda o endereço pra gente, a gente acaba fazendo a divulgação. Eu até trouxe, mas ficou ali, trouxe a capa do livro, mas tá no meu tablet ali, não sei se tem como mostrar, dá pra... Não, mas vamos ver se a gente consegue mostrar assim. Depois a gente vê se a gente consegue mostrar. Tem uma capa bem legal, assim, ele conta uma história, na verdade, que as pessoas estão meio... Pode soar meio, no caso, clichê, aquela questão é um menino... Um adolescente criado numa favela que, na verdade, vai se envolver com uma menina da Zona Sul, meio alienada, assim, da vida. E além da questão de uma história pessoal entre eles, há todo um pano de fundo com relação a, no caso, preconceito, no caso racial, que ele é um personagem negro, que é uma coisa que a gente vê pouco também nos livros, entendeu? Ele é um personagem negro. Os pais dela vão ter um certo, no caso, então tem todo esse pano de fundo, a questão da violência nas favelas também, infelizmente, que a gente vê por aí. Então não é uma história apesar do título ser Amor, Somente Amor, não é só uma história de amor, tem um pano de fundo por trás legal que eu acho que vai valer a pena pro pessoal ler assim o livro assim. Com certeza, desde já está sendo super esperado, eu tenho certeza, principalmente para os amantes de boa literatura. Legal. Para que gosta, e a gente está divulgando todos os nomes que estavam até então ali meio, não digo escondido, mas
anonimamente, vocês estavam trabalhando ali, agora tem uma mídia que pode expandir um pouco mais o trabalho, para uma massa maior estar acompanhando o que vocês fazem. Eu queria agradecer demais o carinho e a sua vinda aos nossos estúdios. A gente aqui agradece. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Volte mais vezes aqui no nosso programa. Tá no ar já? Dá para ver? Traz aqui, deixa o... Passa aqui, João, para mim, que eu mostro para ele. Tá vendo? Aqui é agilidade total. Vamos mostrar em primeira mão a capa aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar bem aí. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui de lado. Vê aqui se você consegue pegar. Se em pé, acho que ela fica melhor assim? Fica maior, não sei se você vai conseguir Ficou pegar. maior? Ficou maior? Ah, aqui, ó. Tá do lado certo ou do... Isso, não tá certo. É porque, na verdade... de ponta cabeça. Na verdade, a ideia da capa é essa. Se você olhar na parte, no caso inferior, você tem uma favela, no caso retratada. Na parte superior é que se você virar, o tablet vai virar. Mas é a Zona Sul, no caso carioca. Então ele conseguiu pegar bem na capa do livro toda essa essência assim do livro. O pessoal lá, como eu disse, é um pessoal super, no caso, competente. O cara conseguiu na capa captar toda a essência assim desse livro. Que bacana, hein? Parabéns. Assim, muito legal. bem bolada a capa, viu? Muito bem bolado. Parabéns. Deixa eu colocar aqui nas suas mãos. E olha, para quem quiser te achar nas redes sociais, tem site? Como é que eu posso, de repente, para adquirir livros ou até trocar uma ideia contigo? Tem algum site, e-mail? Na verdade, essa divulgação no começo está na base de Facebook mesmo. Então, tenho 2 páginas, assim, no Facebook. A primeira é Márcio Muniz, autor e poeta, né? Você faz a busca lá e você encontra. E tem uma página que é dedicada a esse meu... Assim, no caso, o primeiro livro, que é o Encontros com Amor também, que você vai lá no próprio Facebook e busca lá Encontros com Amor e você tem uma página só para ele. Ai, que legal. E aí lá podem trocar ideias contigo, né? À vontade. E até adquirir livros. Com certeza. Com certeza, comprar e trocar ideia, porque acho que a parte melhor justamente é essa interação entre quem escreve. Porque eu acho que quem escreve, mais do que vender livro, quer justamente ser lido. Quer ouvir a opinião das pessoas, quer interagir, quer receber aquele carinho, né? Quer dar carinho, porque a gente escreve querendo dar, de certa forma, carinho, alento, e quer também, no caso, receber de volta. Com certeza. Márcio, assim que você lançar, volte aqui para a gente falar um pouquinho mais da expectativa e como é que foi o lançamento do livro. Mande notícias, assim como todos os autores que já passaram aqui, a gente fala direto com todos eles, com diversos que estão vindo aqui, e o universo é muito maior do que a gente pensava nesse campo da literatura. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Mais uma vez eu queria também, no caso, parabenizá-los, no caso, pelo espaço, porque eu acho que uma das coisas que falta realmente, como eu falei, para o autor nacional é essa mídia. A gente entra numa situação que é meio, no caso, desigual, né? Quem vem de fora, não dizendo que é coisa assim ruim, tem muita coisa boa também. Sim, mas vamos valorizar o nosso, né? Mas tem uma mídia muito mais forte do que a gente e a NGT tem esse... Também, no caso, parabéns por ter essa iniciativa. Não, conte com a gente sempre aqui, viu? E olha... Constantemente a gente faz debate com autores aqui, já está convidado. Legal, obrigado. A gente discute os temas aí polêmicos da era da literatura e tal. E muitos de vocês podem voltar aqui, vocês, seus colegas, para a gente discutir esses assuntos que é sempre de suma importância para o nosso programa e para o telespectador que tenha consumido esse tipo de informação que não tinha antes. Eu acho isso importante nesse sentido, porque... Se Ford, quando, no caso, começou a fazer carro lá, tivesse chegado para as próprias, no caso, pessoas e dito assim, o que vocês querem? Eles iam dizer que queriam, no caso, cavalos mais rápidos. Porque, na verdade, às vezes o povo não sabe nem o que ele precisa, o que ele quer. Então, a gente precisa meio que dar essa direção, dizer assim, ó, é isso aqui. As pessoas não compram, no caso, cultura, porque às vezes não têm acesso, não sabem o que elas precisam. E isso é a nossa ideia aqui, levar um pouquinho mais de cultura para eles. Mas, senhor, um abraço para a Zona Oeste. Continue nessa linha aí, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado. E olha, você de casa é rápido o intervalo, 2 minutinhos, até menos. Eu tô voltando porque eu ainda vou bater um papo aqui na sala, a gente vai falar de muitos assuntos, tem jornalismo, muita coisa boa. Porque, você sabe, né? Eu faço parte do seu cotidiano. Até já!